Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Nosso assunto hoje trata sobre a saúde pública no Espírito Santo. Para trazer esse panorama e também leituras a você, nosso convidado já está presente no nosso estúdio, é o secretário de Saúde do Espírito Santo, Tadeu Marino, a quem eu agradeço a presença no nosso programa. Obrigado pela presença, secretário. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui. Bem, nós vamos conversar um pouco, numa reta final de ano, secretário? Acho que é importante, depois de tanto feito, e comentado sobre saúde pública, o panorama que nós temos, então, para encerrar 2022. Ainda, claro, com uma memória muito recente de pandemia, mas não só isso, não é mesmo? De fato, foi um grande desafio. Esse ciclo de 4 anos, todos nós, trabalhadores do SUS, gestores do SUS, a nível mundial, o Brasil, o Espírito Santo não foi diferente, nós vivemos talvez a maior crise sanitária enfrentada por todos nós, que foi a pandemia, que lamentavelmente deixou um legado ruim em termos de mortes, perda de entes queridos, mas ao mesmo tempo mostrou a importância do Sistema Único de Saúde, dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde no enfrentamento dessa grande pandemia. O que foi já demonstrado, foi elogiado, então a gente tem que sempre reforçar essa questão. E no Espírito Santo foi feito um esforço muito grande de todos os trabalhadores, nós não deixamos, felizmente, nenhum paciente ficar sem leito, sem oxigênio. Nós tivemos um legado importante que foi a abertura de mais de 1.000 leitos hospitalares, entre leitos de UTI e leitos de enfermaria, o que estão sendo usados hoje para atender a nossa população na questão das cirurgias eletivas, nas internações clínicas e o avanço a nível de ciência, o LACEN, nosso laboratório, ele avançou muito na questão da tecnologia, a capacitação dos nossos trabalhadores, através do nosso Instituto de Capacitação. Então, acho que foi um legado importante da pandemia que nós continuamos fazendo com que isso funcione, entendeu, Fábio? Só que a pandemia também nos deixou uma fila enorme de pessoas que precisam ser cuidadas. É o que, neste momento, o Estado faz. Enfrentamento de filas, nós aumentamos de novo a questão das cirurgias eletivas, das consultas especializadas, com uma visão de descentralização do atendimento a nível regional, principalmente na oftalmologia. Então, eu vejo que o trabalho, apesar da pandemia, durante a pandemia, o Estado não deixou de fazer investimentos em infraestrutura, investimentos em qualificação pessoal, ampliação de leitos. Então, eu acho que é esse o ciclo que está terminando e é esse enfrentamento, e nós apontamos para muitas coisas e viemos com muito otimismo o próximo ciclo. Certo. Bem, o senhor citou uma questão que foi muito delicada durante a pandemia, que é justamente a suspensão das cirurgias eletivas. Por isso essa fila ainda está sendo gerida, porque o impacto realmente foi mais de um ano, praticamente 2 anos, não é isso, secretário? Sim, nós tivemos, estatisticamente provado no Brasil inteiro, uma ausência de mais ou menos 30% das consultas ambulatoriais nos procedimentos cirúrgicos, porque naquele momento, lamentavelmente, foi obrigado a transformar leitos eletivos, leitos de cirurgias, para atender as pessoas que sofriam, que corriam um risco imediato da sua vida, diante da síndrome respiratória grave que aconteceu. E de maneira muito rápida, o Estado começa a recuperar tanto trazer as pessoas que já estavam e a nova fila que foi formada para justamente dar esse atendimento, acesso a essas pessoas. Então, nós tivemos uma notícia muito positiva ontem, que nós estamos fechando esse ano com mais de 110.000 cirurgias eletivas, com 30% a mais do que o ano passado, mais de 70 milhões de procedimentos eletivos a nível ambulatorial. Então, a gente tem um franco processo de recuperação da sequela da pandemia em termos de fila de cirurgia, fila de consulta, mas isso está muito claro para nós que no futuro governo, que começa agora na próxima semana, isso é prioridade absoluta do governo, que é continuar enfrentando e fazer com que o mais rápido possível, com muita qualidade, essas pessoas tenham acesso às suas cirurgias, aos seus exames e às suas consultas. Bem, no Natal passado, se a gente pensar, secretário, nesse último ano, pelo menos, a gente ainda teve um impacto muito grande, ou começou a ter, a questão da Ômicron, que se tornou, palavra rotineira para muitas pessoas e todos nós, claro, acompanhando tudo isso. Esse de 2022 em especial, viemos com outros ciclos de altas em relação a casos confirmados. Qual o panorama que o senhor pode trazer para essa reta final de dezembro? Acho que a Ômicron, ela começou no Brasil mais ou menos em novembro, dezembro,
ela provocou no Brasil e no Espírito Santo a 4ª onda. Então, tivemos muitos casos notificados, grande número, grande estresse do sistema de saúde, mas não como em 20, e no começo de 21. No final do ano passado, começo deste ano, nós tivemos, junto da Ômicron, circulação de mais 2 vírus, que foi a influenza, com uma cepa que veio da Austrália, e além disso o vírus sincicial respiratório, que pega mais crianças. Então nós tivemos 3 vírus circulantes no começo do ano passado, no final do ano passado, aliás, e neste começo do ano. Nós tivemos a 5ª onda, também pela Ômicron, entre junho e agosto, e agora nós estamos tendo a 6ª onda pela Ômicron. Quando a gente fala Ômicron, são as subvariantes dela. Aí tem um monte de, do FQ1, FP4, XBB, esse vírus ele vai criando muitas subvariantes. Nós tivemos, talvez, Fábio, no pior período da 6ª onda, há cerca de 1 semana, 10 dias atrás. Felizmente, nós atingimos o platô e nessa semana, com muita alegria, parece que a gente já está começando o descenso, Os casos estão diminuindo, o número de casos, a positividade também está diminuindo, a busca por exames está diminuindo, então isso significa provavelmente estabilização e queda da 6ª onda. Nós tivemos, há 1 semana atrás, 10 dias, 250 pacientes internados. Hoje nós temos 100 pacientes internados, então menos da metade do que tivemos. Então, felizmente, também enfrentamos a 6ª onda e com sucesso. E tem de chamar atenção, vacina. As pessoas hoje, elas internam menos e tem menos consequências em termos de UTI e morte, porque o Espírito Santo, principalmente nas faixas etárias de 50, 40 anos para cima, a gente tem uma grande cobertura para Covid. Mas chamar a atenção que ainda tem muitas pessoas do Espírito Santo que estão com a sua primeira dose, com a sua segunda dose, estão precisando do seu primeiro reforço, e principalmente nas crianças. As crianças no Brasil inteiro, a cobertura é muito baixa nas crianças de 6 meses, que agora a gente tem vacina, que é a Pfizer bebê, até 11 anos. Então, a gente aproveita e faz esse chamamento para a população, para complementar o seu calendário vacinal, não só do Covid, mas de todas as vacinas. E a vacina mostrou que ela é a verdadeira imunidade de rebanho. A vacina provoca imunidade de rebanho. Então, quanto mais vacinado, menos circulação de vírus, menos internação, menos morte. Então, a gente está fechando o ano com este ciclo também da 6ª onda em fase de descenso. Isso é muito importante. Importantíssimo pelo recado da vacinação, que inclusive fez com que muitas pessoas, secretário, tivessem que acessar a plataforma, Vacina e Confia, para poder fazer um agendamento, inclusive, que era muito novo, lidar com isso, agendar sua vacina, mas agora também já entrou numa rotina muito especial do capixaba. Qual a avaliação que a plataforma tem, em relação, claro, à secretaria, e como que isso ainda pode ser usado pela população para quem não teve a sua vacina completa? Eu acho que a plataforma que você cita e a Vacina e Confia, eu acho que isso são inovações tecnológicas importantes que o governo do Estado, a Secretaria de Saúde, conseguiram dentro da pandemia, colocar isso à disposição da população. Então a população já se habituou a ir lá, fazer o acompanhamento das ondas, dos casos de Covid, das notificações. A Vacina e Confia, eu tenho certeza que a partir do ano que vem, com um amadurecimento ainda maior desse processo, ele vai ser um case de sucesso nacional. Então você chega lá, nas crianças de 6 meses a 3 aninhos, você sabe quantas crianças tomaram vacina, qual a porcentagem, assim como acima de 60. Então isso eu acho que o aceleramento da implantação da tecnologia em saúde, a pandemia nos cobrou isso e nós demos uma resposta muito rápido. Então eu acho que a gente só tem de, isso mostra para nós temos de investir pesadamente em tecnologia digital em saúde, e é isso que a Secretaria fez durante esse ciclo, durante este ano, e vai com certeza fazer isso com muito mais força, com muito mais robustez no próximo governo. Ótimo. Bem, nosso intervalo chega agora, o nosso convidado Tadeu Marino continua aqui, o secretário de Saúde do Espírito Santo, porque nós temos ainda outras abordagens a trazer para você. Um instante só. De
volta com o nosso programa em destaque, continuando a conversa com o secretário estadual de Saúde, Tadeu Marino, presente no nosso estúdio, trazendo informações importantes, como na primeira parte da conversa, um balanço especial de um último ciclo que vai chegando ao fim agora com o ano de 2022. Mas o trabalho, né, secretário, não para. Acho que a gente pode tocar num ponto muito importante, que é a questão da atenção primária, né, à saúde, que é onde todo problema pode ter ali justamente uma solução muito rápida para não parar em porta de pronto-socorro, podemos pensar assim? Com certeza. É um investimento muito grande na qualificação da atenção primária de saúde, com um grande programa que a gente chama de provimento, fixação desse profissional no interior, não só o médico, mas o enfermeiro, o dentista. Nós tínhamos em torno de 55%, 58% de cobertura das equipes de saúde da família nos municípios do Espírito Santo. Nós entregamos agora esse ciclo de 2022 que se fecha com 78%, 80% de cobertura, então houve um aumento de 30%, isso é um impacto importante, porque foram 30% a mais da população capixaba, mais de 1 milhão de pessoas foram incluídas na assistência, nos seus territórios de uma equipe de saúde da família, isso é fundamental. É lá que a gente organiza o sistema público de saúde, é a porta de entrada do sistema público de saúde. Está aprovado no mundo inteiro que tem atenção primária, em grandes países como Canadá, Inglaterra, Portugal, Itália, sabe? Que você resolve 85%, 90% dos problemas de saúde da população. Como você disse, isso é real. Uma atenção primária bem feita, ela diminui os pedidos de encaminhamento desnecessários para atenção especializada, ela cuidando dos problemas crônicos de tipo hipertensão, diabetes, os problemas na base, com promoção, prevenção de saúde, com certeza nós vamos internar menos as pessoas. Então, por isso que tem de ser sempre o grande carro-chefe da gestão e isso foi sempre colocado como prioridade e é prioridade absoluta desse governo. E na semana passada, a gente lançou, dentro da atenção primária, um grande plano de infraestrutura, dentro do plano decenal, que a gente fala que são 10 anos de acompanhamento da atenção primária de saúde. O governo do estado colocou à disposição dos municípios 111 unidades de saúde, ou seja, um investimento de mais de 250 milhões de reais, com unidades com toda a visão de ecodesign, sustentabilidade com energia solar, água quente através da energia solar, linda, unidade linda. O projeto foi dado também pelo governo do estado para os municípios e isso com certeza melhora a ambiência, humaniza, porque o trabalhador de saúde, principalmente quem vai à unidade de saúde, vai ter um ambiente que é necessário, né? O SUS não foi feito para pobre, né? O SUS foi feito para as pessoas, para a gente, para as pessoas. Então ele tem que ser humanizado. E quem de fato tem menos renda ou é mais pobre, este é que tem de ter a prioridade absoluta nos governos. E essa é a visão nossa, atenção primária, unidades de saúde decentes, qualificadas, além de outros temas da atenção primária, como tecnologia. Essas unidades de saúde vão ter salas de telemedicina, vão ter tecnologia à disposição das pessoas. Então, isso é fundamental. A atenção primária continua sendo prioridade absoluta no próximo governo. O governador Casagrande, no lançamento, na entrega dos projetos, ele anunciou para os prefeitos, isso é público, ele anunciou, agora eu quero um edital para a construção de sede de atendimento psicossocial. Então, assim, ele demonstra com isso que ele traz a saúde mental como prioridade para o futuro governo, prioridade absoluta. Lançamos um plano importantíssimo naquele dia, que foi o Serdia, que são serviços que vão de encontro às famílias das pessoas com deficiência intelectual e autismo. Então, assim, programa lindo de cofinanciamento. Então, eu acho que ele já deu a direção para nós, que eu quero valorizar as pessoas com deficiência, a atenção primária, sabe, a saúde mental, além, lógico, evidente, do que ele sempre nos cobra muito, que é cada vez mais a descentralização, a regionalização e o acesso garantido e rápido das pessoas que estão na fila de exames, consultas e cirurgias. Então, assim, essa encomenda é uma encomenda que a gente recebeu e tem que trabalhar muito para entregar isso para a população, para ele e para a população. Correto. Até com uma frase muito forte, de que o SUS é para todos. Agora, se a gente tocar ainda nesse tema da infraestrutura, secretária, além das UBSs, Unidade Básica de Saúde, as grandes referências que são os hospitais também não ficaram de fora. Então, a gente tem, por exemplo, um ponto muito importante que é o Hospital de Cariacica, região metropolitana é um deles, correto? Sim, o Hospital de Cariacica,
ele está numa fase agora maravilhosa, porque o grande peso da construção, que é desde do plano, do terreno, ele saiu da fase estrutural, ele já está lá em fase de tipo de tijolamento, de parede, de reboco. Então, dentro de 2 anos, a região metropolitana, na verdade, o estado do Espírito Santo vai receber um hospital em Cariacica tamanho do Jaime. Sim. São 450 leitos. Né? Olha que oferta maravilhosa e necessária para a região metropolitana, né? E para o Espírito Santo. E com alegria, né? Depois de 2 anos de preparo, de construção de projetos, agora, né, o governador anunciou, já começou, já assinou lá, né, ou seja, a empresa ganhadora que já começou a trabalhar no Complexo de Saúde em São Mateus. Então, São Mateus também, a região norte, que tem uma carência de hospital. O nosso hospital lá, ele tem, como Dório, mais de 30, 40 anos de vida. Né? Então, agora a gente vai dotar aquela região de um complexo de saúde. Um hospital de 280 leitos, mas ao lado dele, Hemocentro, né? Ou seja, a Hemorrede, né? A farmácia, CRE. Então, assim, é uma estrutura linda, maravilhosa, que também está começando. Penso que dentro dos próximos 4 anos o governador vai entregar esses 2 grandes hospitais. Isso significa mais de 700 leitos hospitalares. Então, a tendência é que nós, além desses 2 hospitais, a gente tenha um hospital sempre, Fábio, com a visão regional. Correto. O hospital não foi feito para uma cidade, ele é feito para um território, para uma região mínima aí de 300, 400 mil habitantes. Então, eu acho que com isso, né, a gente faz um ciclo da rede hospitalar de infraestrutura maravilhoso, além, lógico, dos projetos de reforma, ampliação e manutenção dos nossos hospitais, que apesar de serem antigos, eles foram muito úteis durante a pandemia. E ai, se nós não o tivéssemos, né? Lá nós fomos, ampliamos, quebramos parede, ampliamos de maneira rápida o leito. Então, se o Espírito Santo não tivesse uma estrutura hospitalar, mesmo com hospitais, às vezes de 50 anos, 60 anos de idade, a gente tinha colocado famosos hospitais de campanha e que a gente foi muito criticado durante, né, a pandemia, e nós estávamos certos. Nós fizemos hospitais definitivos, leitos definitivos, que é um grande legado que o governador e o governo deixam, né, para a população do Espírito Santo. Correto. Justamente por causa, né, da pandemia, a gente teve ali, inclusive, a questão dos hospitais de campanha, né, e também uma demanda pressionando, claro, também equipes, né? Então, foi uma travessia, né, se a gente pensar assim, importante, né, secretário? Se a gente pensar, então, no que vem ainda em 2023, do que está já em circulação dentro do ambiente administrativo para ser aplicado à população, quais outros pontos o senhor poderia nos dizer aqui? Eu até adiantei, né, uma questão que é a discussão, provavelmente que vai estar contido no programa estratégico do governo, que é um novo hospital na região noroeste, em Colatina. Então, isso está pensado. Existem recursos de mitigação do acidente de Mariana, né, que o Estado recebeu recursos, então nós já estamos utilizando esses recursos. Na primeira fase agora a gente entrega cerca de 30, 35 ambulâncias ainda em janeiro, né, para melhorar justamente a questão do SAMU. Ou seja, o SAMU ele trabalha com veículos alugados, então a gente felizmente conseguiu licitar e vai fazer como se fosse a substituição por veículos próprios para os municípios. Quando eu falo no SAMU é o lógico, evidente, uma entrega fantástica que o governo do estado fez, todos os municípios do Espírito Santo são cobertos pelo SAMU. Então a gente tem de reforçar a rede de urgência e emergência pré-hospitalar, que é o SAMU. Tá. Nós já identificamos algumas fragilidades em algumas portas de entrada do SAMU com a visão regional, então isso já está discutido internamente, o fortalecimento dessa rede de urgência e emergência. Existe, na verdade, desencadeado dentro da secretaria, junto de um parceiro importante que é o município. Nós não temos como construir saúde pública sem a União, Estados e municípios. Então, assim, nós temos uma pauta formalizada, né, com o COSEMES, Colegiado Secretário Municipal de Saúde. Na verdade, são 15 pontos, né, que ele vai nos impor, e necessariamente a gente cobrou isso do COSEMES, né, uma pauta muito institucional nos próximos 6 meses. Que é a discussão da regionalização, a rediscussão, a questão do SAMU, a questão justamente do enfrentamento das filas de cirurgia e consultas com um modelo de regulação muito mais efetivo. Então tem muita discussão desencadeada, inclusive com essa parceria. Lógico, a manutenção da infraestrutura. Tem um grande projeto em discussão interna na CESA, que é uma verdadeira revolução em termos de reformar todos os nossos hospitais antigos, né, com a pegada da RDC, que é né,
da Anvisa modernizando nossos hospitais, cuidando dos nossos hospitais, porque ainda, como são estruturas antigas, você tem uma chuva muito pesada, ainda você é obrigado, às vezes, a bloquear um leito aqui, um leito ali, entendeu? Então, a gente já tem esse diagnóstico formado, entendeu, Fábio? E eu acho que o que vem, além da gestão, da qualificação da gestão, dos processos de qualificação, né, com a criação do ICEP, aquele instituto nosso lá, tem muitos projetos em andamento, alguns projetos que precisam ser qualificados, outros amadurecidos, revisados. É assim a vida, Sim. Então, assim, isso é fundamental. E eu entendo que não tem como mais você fazer saúde ou qualquer outra coisa sem inovação. E a inovação é uma coisa muito cara para o governador, a inovação em todos os setores da administração. Hoje, por exemplo, o governo não usa papel, a gente tem a rede EDOC sem papel. E nós trouxemos para a secretaria hoje muita coisa de inovação tecnológica, prontuário eletrônico, modelos de regulação, tem muita coisa já em meios eletrônicos. O Vacina e Confie que nós chamamos, as Sim. plataformas que a gente tem de acompanhamento, projetos de qualificação. Agora, o que a gente quer ver funcionar de verdade, principalmente com a regulamentação que foi feita agora pelo Conselho Federal de Medicina, pelos conselhos de enfermagem, farmácia e principalmente por uma lei federal que regulamenta a telesaúde no Brasil. Telesaúde, gente, é diferente de telemedicina, A telesaúde são todos os trabalhadores, todos os conselhos podem fazer telesaúde. A enfermagem pode, a farmácia pode, os psicólogos fazem. Então, o que a gente quer é regulamentar a telesaúde no Espírito Santo para que de maneira muito forte, robusta, a gente possa estar implantando ainda no primeiro semestre, mas de maneira assim, forte para todos os municípios a teleconsulta, a teleinterconsulta, o telemonitoramento. Isso, ou seja, a tecnologia em saúde, ou seja, criar dentro da secretaria um departamento de saúde digital. Isso é um desejo nosso. A gente já falou isso para o governador, para que a gente, além de tudo que nós falamos, a gente avance muito nesse aspecto. Quem sabe daqui a 4 anos a gente possa estar fazendo também dentro de um grande hospital do Espírito Santo cirurgia robótica. No público, não só no privado que já faz. Outra coisa importante que eu acho que nós devemos fazer é a aproximação cada vez mais da academia, das sociedades médicas, dos médicos, ou seja, isso é importante, criar núcleos de opinião. É isso que a gente quer o ano que vem, ou seja, eu vou criar um projeto de pediatria. Eu preciso chamar a academia, a sociedade de pediatria para dentro cada vez mais da secretaria, porque principalmente na pandemia a gente viu que teve uma onda negacionista. E o que a gente viu? A gente viu que é a ciência que vale, Daí a vacina. E com a modelagem do RNA, olha quantos medicamentos estão surgindo. Olha quantas vacinas que estão em discussão aí, justamente com a questão do RNA mensageiro, ou seja, dessas questões da vacina. Genética. Então, não tem como, Fábio, na Secretaria de Saúde, ou seja, que é a gestora estadual, você não falar em ciência, não falar em inovação tecnológica, lógico, para que isso tudo sirva para assistência, ou seja, para as pessoas, quem faz saúde pública, quem faz saúde é para cuidar das pessoas, E se isso não estiver acontecendo, tem alguma coisa errada e a gente tem de corrigir a rota e fazer com que tenha cada vez mais eficácia e eficiência. Eu acho que é essa a visão que a CESA tem para o futuro próximo aí. Que bom. E, claro, todos esses processos implementados, porque a regulação aconteceu, a regulamentação aconteceu, mas em especial para o Espírito Santo, a Secretaria está preparando isso já para ser, então, colocado à disposição de todo o corpo da saúde pública capixaba. Bem, isso. Secretário, nosso tempo se esgota. Bem, queria agradecer sua presença aqui, mas acima de tudo, todo o trabalho desempenhado nesses últimos períodos em que o senhor esteve à frente da Secretaria, em algum momento liderando tantas as equipes e através do senhor também mandando aí um Feliz Natal, aliás, um Feliz Ano Novo, porque o Natal já passou, mas as boas festas a todos aqueles que compõem a saúde pública e nos 3 níveis que nós temos, Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Fábio. Eu desejo também um Feliz Natal cheio de paz, muita tolerância, muita ciência, paz e saúde para todo mundo no próximo ano de 2023. Que bom. E o convite sempre aberto para que o senhor traga aqui também suas leituras como profissional que é. Obrigado. É isso. Nosso Em Destaque, então, fica por aqui. Agradecemos também a você por esse acompanhamento e até a nossa próxima edição.